Saudações a todos. Nessa parte praticaremos alguns exercícios sobre funções. A primeira questão é a seguinte: crie uma função com 3 parâmetros que retorne uma soma dos argumentos que representem esses parâmetros. Vamos abrir aqui o terminal. E é o seguinte, eu vou primeiro definir a função, eu vou chamá-la de soma, e em seguida eu vou colocar os parâmetros. No caso da questão são 3. Vou chamá-los de A, B e C. Os 2 pontos para fechar a linha. Eu vou indentar para iniciar os comandos que estão submetidos à função, à definição da função. E eu vou chamar de S a variável que irá representar a soma dos 3 parâmetros. A mais B mais C. Na próxima linha eu vou realizar uma indentação e utilizar a instrução, o comando return. Return S. É a função que irá somar 3 parâmetros e retornar essa soma. Essa é a finalidade dessa função. Eu vou encerrar aqui a função, a definição da função, e agora eu vou chamar a função escolhendo os argumentos. Eu vou começar aqui com 2, 5 e 7. E a função me retornará a soma desses 3 argumentos, que no caso aqui dará 14. Chamando mais uma vez e mudando os argumentos, colocando aqui 10, 8.7, 9.1. Tenho aqui o resultado 27.7999 e assim por diante. A segunda questão é a seguinte: crie uma função de um parâmetro. Essa função retorna o valor da string P se o seu argumento for positivo. E retornará a string N se seu argumento for 0 ou negativo. Vamos abrir aqui um outro terminal para a segunda questão. E vamos lá. Primeiro vamos definir a função def. Vou chamar a função de valor. E o meu parâmetro será 1 apenas. Chamá-lo de x. Encerro a linha com 2 pontos. Ele vai entrar no bloco de execuções. Eu vou indentar. E agora eu vou iniciar os meus comandos para atender a solicitação da segunda questão. Eu vou utilizar aqui as execuções condicionais. Se o valor que eu apresentar no argumento for maior que 0, então eu terei de retorno a string P maiúsculo. Se o argumento que eu apresentar for menor ou igual a 0, será retornado o valor N maiúsculo para negativo. Então vamos iniciar aqui. If x maior que 0. Aqui na instrução if, para encerrar a linha também é 2 pontos. E aqui eu vou iniciar os comandos da função if. Eu preciso colocar 2 indentações para identificar que esse próximo bloco de comandos ele pertence à instrução if e não a def. E aqui eu apenas coloco uma função print com o P maiúsculo, caso o meu argumento, o argumento apresentado, seja maior que 0. Eu agora vou utilizar a expressão else. Vou realizar uma indentação.
E aqui eu não preciso de uma declaração condicional, o else já fica automático. O contrário de x maior que zero é x menor ou igual a zero. E aqui eu vou colocar duas indentações. A minha execução aqui está submetida à instrução else, não à instrução def. E também será um print, só que agora com o string n maiúsculo, indicando que o valor será negativo. E por fim eu encerro a definição da função. A função agora fica pronta. Eu vou chamar a função e informar um argumento. Vamos informar aqui 10. Ele retorna para mim o P maiúsculo, pois 10 é maior que 0. Vamos chamar de novo a função. Menos 36. Ele retorna o valor n, uma vez que menos 36 é menor que 0. E chamando aqui a função de novo e colocando como argumento 0, também ele vai retornar n, já que o meu argumento ele é menor ou igual a 0. A terceira questão é a seguinte: crie uma função chamada custo. Ela informará o custo total de um produto que é posto à venda. Essa função ela possui dois parâmetros formais: imposto, que é a taxa percentual de imposto sobre o item, e o parâmetro produto, que é o preço de compra do mesmo item antes da incidência do imposto. Por fim, faça com que a função retorne o valor do custo final. Ou seja, eu vou criar uma função cuja finalidade é informar ao operador ou a quem estiver consultando o programa o valor total do custo sobre um produto que é colocado para revenda. Um exemplo é o comerciante, ele compra uma caneta, a caneta ela tem um preço e ao colocar essa caneta à venda, o comerciante vai pagar o imposto sobre ela. Então a função ela vai retornar o valor do preço mais o valor do imposto pago pelo fato da caneta ser colocada à venda. Então vamos abrir aqui o terminal. E eu vou criar a função que atenda ao exercício proposto. Primeiro, eu vou definir a função. Ela terá o nome de custo. E os parâmetros serão imposto e produto. 2 pontos para fechar essa linha. Ela vai iniciar o bloco de execuções. Eu vou indentar uma vez. E agora eu vou iniciar as execuções. Então vamos prestar atenção no seguinte: sobre esse parâmetro imposto, que de acordo com a questão ele é uma taxa percentual. O que eu informar aqui, por exemplo, o argumento será 25, aí ele será 25%, 50%, 50%. Isso com relação ao parâmetro imposto. Então vamos fazer o seguinte: vamos considerar que essa taxa percentual ela está relacionada ao preço do item. O comerciante comprou uma caneta a um certo preço, e o imposto que vai incidir sobre essa caneta será um imposto percentual com relação ao preço da caneta, o preço inicial, o preço que o comerciante pagou. Então, voltando aqui, como eu vou apresentar no argumento um valor simbólico, mesmo que seja numérico, eu preciso converter esse valor para um valor de ponto flutuante. E ele será um valor percentual com relação ao preço inicial do produto que foi adquirido
pelo comerciante. Aqui eu vou criar uma variável t. Ela representará uma conversão. Ela será um valor monetário, que originalmente foi informado por mim como um valor percentual. E ela será o seguinte: ela será o valor do parâmetro imposto, que é o valor percentual, dividido por 100, vezes o valor inicial, o valor do produto, antes da venda. Então, se eu, por exemplo, colocar o valor 10 no argumento, será 10%, e aí eu vou fazer uma conversão. 10 dividido por 100 vezes produto. Leia-se assim: 10% do produto, do preço do produto. E na próxima linha, eu vou colocar aqui uma variável CF. Esse CF, ele representará o valor final, o custo final que o comerciante pagou para poder revender aquele produto, aquele item. Esse CF ele será representado por produto mais T, que é o preço inicial mais a incidência do imposto. E por fim, eu vou adicionar aqui o comando return. Indento mais uma vez aqui. E por fim, eu vou adicionar. Eu vou inserir uma indentação. E vou adicionar o comando return, onde ele irá retornar o valor do custo final, que é a proposta do exercício. Eu vou encerrar aqui o comando def e a minha função foi criada. E agora vamos verificar. Eu falei inicialmente sobre caneta. Eu vou colocar um preço aqui, chutar um preço que eu não sei. Por exemplo, uma caneta, ela está à venda no atacado por 90 centavos. E daí haverá um imposto que incide sobre o preço que o comerciante pagou pela caneta. E vou chutar aqui um imposto de 10% sobre o preço de compra da caneta feito pelo comerciante. Então eu vou chamar aqui a função custo, o imposto 10% e o preço da caneta 90 centavos, 0,90. E daí eu vou ter aqui o custo final, que é o preço da caneta de 90 centavos mais o imposto, que é igual a 99 centavos. Vamos ver um outro exemplo. Custo. Vamos a alguma coisa mais cara. Por exemplo, um celular. Eu compro um celular para revender e eu termino comprando esse celular por R$1.000. E o imposto que irá incidir sobre o preço desse celular, o preço pago por mim para adquirir esse celular para revenda, será de 20%. Então, custo 20 e o preço de compra do produto, preço inicial, foi de 1.000. Então, teremos aqui um custo final de R$1.200. No final, para mim, esse celular custou R$1.200. Lembrando que isso aqui é só o custo final. É o montante aí que eu paguei só para tentar vender um celular. Certo? E com isso eu posso colocar outros exemplos. Sem citar exemplos de compra. Uma taxa de 18% sobre um produto que custou R$46. No final, eu termino gastando R$54,28. E a partir daí, a questão da revenda, por quanto é que eu vou vender isso daí é uma outra história.
Na quarta questão, crie uma função que calcule o pagamento por um serviço de uma semana. Aumente em 1,5 vezes o valor da hora de trabalho quando esta for hora extra. A carga horária semanal normal é de 40 horas. Na função, use dois parâmetros, horas e taxa. Faça com que essa função retorne o total a pagar pelo serviço. É o seguinte, o profissional ele trabalha até 40 horas a um valor de tantos reais por hora, e se ele passar de 40 horas, essa diferença daí, ela vai passar a ter um preço maior, um valor aumentado de 1,5 vezes o valor que ele cobra normalmente por hora. Então vamos criar aqui uma função, vamos abrir aqui o terminal. Essa minha função ela se chamará pagamento. E ela terá dois parâmetros, horas, que serão as horas trabalhadas, e taxa, que é a taxa por horas trabalhadas. Dois pontos para fechar essa linha. Eu vou realizar uma indentação e aqui eu vou iniciar os comandos submetidos à instrução def. Primeiro eu vou criar uma variável chamada extra. Ela é importante para informar qual é o valor da diferença caso eu trabalhe mais de 40 horas. Se eu trabalhar 45, a diferença será de 5 horas. Se eu trabalhar 51, a diferença será de 11 horas. Lembrando que eu estabeleci aqui o horário normal de trabalho de 40 horas para cobrar um certo valor por hora. Então, extra será horas menos 40, que é o valor estipulado por mim para realizar uma certa cobrança. Vou realizar mais uma indentação. E aqui é o seguinte, aqui eu vou inserir execução condicional para verificar se eu trabalhei mais de 40 ou de 40 para baixo. E ficará dessa forma. E essa execução condicional, ela irá girar em torno dessa variável extra. Se a variável extra tiver um valor maior que zero, é porque eu trabalhei mais de 40 horas. Extra maior que zero. Eu vou indentar duas vezes e vou colocar comandos submetidos à instrução if. Eu vou inserir uma variável p que representará o pagamento final. E eu vou colocar nas duas instruções. Eu vou colocar em if e em else também. Vou colocar else logo em seguida. De qualquer forma, o que será retornado para mim será o valor atribuído a P. P é o pagamento final pelo serviço e é o seguinte. Se o valor de extra for maior que zero, com certeza eu trabalhei mais de 40 horas. Então, a forma de pagamento será 40 vezes taxa mais extra vezes taxa vezes 1,5. Essa segunda parcela aqui, entenda-se assim. O valor das horas extras ela será multiplicada pela taxa aumentada em 1,5 vezes, que é o que se propõe no exercício. E aqui, a função else não precisa de declaração condicional, é automático entender que, para esse caso aqui do else, extra será menor ou igual a zero. Se for menor ou igual a zero, então a pessoa trabalhou até 40 horas.
E daí o pagamento será com relação a horas. Com relação às horas trabalhadas, então, aqui no caso do else, de 40 para baixo, o pagamento será uma taxa normal que será estipulada por mim quando eu lançar o argumento. Então, a forma de pagamento, indentar duas vezes para ficar submetido à instrução else. P será horas vezes taxa. Simplesmente isso. E por fim, eu vou inserir a função return. A função return, ela apresentará para mim na tela o valor atribuído a P no final. De qualquer forma, para qualquer uma das declarações condicionais que sejam atendidas pelos valores que eu colocar no argumento, eu terei um P no final. E aqui eu vou encerrar a função e eu vou chamar a função pagamento já pronta e eu vou colocar os argumentos. Por exemplo, trabalhei 23 horas e a minha taxa de serviço é R$10 a hora. Então eu vou receber pelo serviço 230 reais, entenda-se assim. Chamar de novo aqui pagamento. Vamos aumentar a hora. 42 horas. A uma taxa também de R$10. Aqui eu vou receber R$430. Ou seja, a taxa de 40 horas a um valor de R$10, mais a hora extra, que é de 2 horas, vezes a taxa de R$10 aumentada 1,5 vezes. Mais um chamamento. Pagamento agora será com relação a 80 horas trabalhadas. Vamos colocar também uma taxa de R$10. E aqui no final eu receberei R$1.000. São as 40 horas vezes a taxa, que é de R$10, mais a hora extra. A hora extra é 40 horas a uma taxa de R$10 aumentada 1,5 vezes. E aqui, para quem estiver interessado em fazer mais exercícios, tem aqui esse site voltado para tutoriais e exercícios para Python. E a quantidade de exercícios é enorme. Eu recomendo. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.